nós temos que tomar o cuidado, faz assim com a sua mão, fecha ela agora, de jamais soltarmos a mão do Senhor Jesus. Posso acender a luz ou está bom assim? Tá bom? Faz de novo. Jamais o quê? Soltar. Desculpa, faz assim. Depois que solta, é uma guerra para você conseguir de volta. Guarda isso. Se você soltar, tem pessoas gemendo. Domingo eu vou atender uma família que está, pode baixar a mão, desde 2020, nós já estamos em 2022, caminhando para 2 anos, e essa família disse assim: bispo, não consigo chegar em nenhuma igreja. Eu até quero, eu choro, mas não consigo chegar. É como se a pessoa não conseguisse segurar de novo a mão de Deus. E eu fiz uma oração, inclusive lá de Israel, e eles estão prontos, nem que eu tenha que buscar em casa, mas domingo eles vão estar aqui conosco. Inclusive, esse domingo vai ser especial com a distribuição do azeite de Jerusalém. Nós vamos fazer 9 horas uma concentração aqui, e essa família vai estar conosco, e o Espírito Santo, eu tenho certeza que já vai trabalhar na vida deles. Eu vou fazer 100 visitas, eu vou à casa de 100 pessoas, colocar os meus pés lá, quebrando toda a maldição, porque os meus pés caminharam nesses quase 12 dias nos lugares mais sagrados, e eu vou chegar a essas casas, quem sabe na sua também, apesar que você já é abençoado, amém, gente? Mas nós vamos chegar ao máximo de casas, levando essa bênção. Mas essa família disse: bispo, eu quero, mas eu não consigo congregar. Já se arrumamos. Eu falei com meu marido: olha, domingo nós vamos na igreja do bispo Antônio, eu quero conhecer lá, eu quero ir. Nós nos arrumamos, e quando estávamos todos arrumados, já para abrir a porta, começou um conflito lá, uma confusão, não conseguimos sair de casa. Meu esposo virou a cabeça, quer dizer, coisas acontecem, por quê? Porque a pessoa soltou a mão. Diga assim: eu não vou soltar. Amém, gente? Agora, lá em Mateus, eu sei que você conhece muito bem a palavra, mas Deus traz sempre uma renovação. Você sabia que todos os dias a palavra de Deus se renova? Todos os dias. Se você ler essa palavra amanhã, Deus vai falar com você. Não é assim? Deus é maravilhoso demais. Pessoal, eu estou preocupado. Vocês estão aqui à frente. Dá para ler quem está com a Bíblia aí? Ou quer que liga a luz? E quem tiver sem a Bíblia, eu vou ler para você. Se você tiver algum aplicativo aí no seu celular, quiser abrir a Bíblia, pode abrir também, em nome de Jesus. Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Inclusive, eu estive há 3 dias atrás nesse lugar aqui, onde Jesus foi tentado pelo diabo. Inclusive, não sei se é a hora de falar, mas já que estamos falando de um dos lugares sagrados, daqui a 2 anos eu vou voltar lá, e se você crer, você pode também ir lá comigo, e te batizar até no Jordão. Amém? Ah, bicho, mas eu já tenho uma idade que eu não sei se dá para mim ir. A gente vai devagarinho, leva um banquinho, que se você cansar, você senta. Amém? Mas é um lugar sagrado. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, quantos dias, gente? 40 dias. E 40 noites teve fome. Olha para cá. Você imagina, quando nós ficamos 2, 3 dias sem comer, quando ficamos um tempo sem se alimentar, ou se você ficar uma semana trabalhando muito e comendo pouco, você já fica desnutrido, você já fica fraco, você perde peso, é ou não é? Se você tiver alguma gripe forte, ou se você já ficou no hospital, você sabe disso? Você sai do hospital como? Você já sai magro, você perde, né, peso, não é assim? Você imagina em Jesus, como é que Jesus estava? A Bíblia considera, em outra palavra, que ele estava desfigurado. Ele estava há 40 dias sem
se alimentar sem comida, sem nada. Sem nada. Cadê a pastora Thaís? Ela está com as crianças. Pastora, está aí? Thaís, pega um prato para mim, desculpa. Pega ali um prato. Por favor. Rapidinho. Ele estava ali, finalizando aquele propósito. Então, Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Diga aí, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% o quê? Homem. Então ele sentia dores, ele tinha as mesmas necessidades de beber água, de se alimentar. Tanto é que teve momentos que ele chegou num lugar que ele estava com tanta fome que ele queria comer o fruto daquela figueira e não tinha fruto. E ele fez o quê? Ele até amaldiçoou de tanta raiva que ele estava, que ele queria comer. Outro lugar que ele chega, ele chega e ele pede aos discípulos se tinha alguma coisa para comer, e os discípulos falaram, não tem. Foi quando os discípulos foram pescar. Está dando para ouvir aí, gente? Eu queria que você ficasse atento. Segura aí, não levanta para nada, pessoal, para você beber dessa palavra. Você está vindo aqui se alimentar. Então, tinha momentos que Jesus tinha fome. Ele precisava se alimentar. Ele precisava comer. Ele precisava beber. Você vê aqui, teve um momento que ele chega para uma mulher e ele pede para aquela mulher que pegava a água do poço, lá em João 4, e a mulher ainda queria negar a água. Ele disse, olha, me dá dessa água. Ele pedia água, ele tinha as mesmas necessidades, Porém, o diabo sabia disso, né? Ele sabia disso. Ele sabia que naquele momento não adiantava ele pegar barras de ouro e oferecer, porque a necessidade de Jesus naquele momento não era dinheiro, não era roupa, não era. Qual era a necessidade maior dele ali? Era se alimentar. Ele queria comer. Então, o que o diabo ofereceu? Ofereceu um prato. E esse prato, o diabo, eu estou incomodado com essa escuridão, gente. Hoje, me perdoe. O diabo, todos os dias, ele nos oferece o quê? Um prato. Todos os dias ele está sempre oferecendo um prato. E cabe você querer esse prato, cabe você assumir esse prato. Não, eu quero esse prato, que esse prato eu posso dizer o prato do pecado, o prato da sujeira, desse mundo. Ou você negar, ou você dizer não. Você vê que Jesus chega, aqui diz assim, então, depois de 40 dias com fome, no jejum, no 3 diz assim, então o tentador aproximando-se, disse, se és o Filho de Deus, repete. Se és o Filho de Deus. Olha a astúcia de Satanás. O diabo estava conversando com quem? Com quem, gente? Com Deus. E esse desgraçado desse demônio sabia quem era aquele que estava ali. Até porque, quando ele era anjo, ele via Jesus aonde? Lá em cima. Mas naquele momento, ele tentou de alguma forma semear uma dúvida. Porque o mal, ele vai trabalhar com todas as forças para tentar colocar em nós uma dúvida. Ele trabalha com o quê? Com dúvida. Ele é o pai da dúvida. Então, ele chega e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, o quê? Transformem em pães. Agora eu preciso que você entenda isso aqui. Olha para cá um pouquinho. Aí está o engano, até mesmo, desculpa a forma que eu vou falar, até mesmo de nós pastores. Eu não vou julgar ninguém, eu vou me colocar. Está o engano até do pastor. Porque, de certa forma, o fato de Jesus não ter pão ali, não mudava a identidade dele ser filho. Eu quero que você entenda que o fato de você
na sua casa está faltando isso ou aquilo, não muda a sua identidade de ser filho. Você é filho com muito e você é filho com pouco. Há uma ideia que quem é de Deus tem que ter tudo. Não, eu não estou dizendo que você tem que ter miséria. Eu até acredito que Deus tem o melhor para você. Mas há uma ideia que só é de Deus quem tem todos os como é que fala? Não, da vida da pessoa, financeiro, sentimental, todas as áreas, todos os sentidos da vida dela. Ó, quem é de Deus tem que ter, não, quem é de Deus tem que estar casado, quem é de Deus tem que ter empresa, quem é de Deus tem que ter, não, nem sempre. Eu conheço pessoas que são muito de Deus e não têm tudo. E eu conheço pessoas que sabe, que eu já fui em lugares que a pessoa tinha ouro e mais ouro. E eu cheguei ali, a pessoa falando palavrão, gritando, quer dizer, percebia-se que a pessoa não estava tão próximo de Jesus. Eu já vi grandes testemunhos de pessoas que ainda não haviam nascido de Deus. Elas usaram a fé e tiveram fé até para conquistar. Porque para conquistar, tem pessoas que nunca creram em Deus e tem empresa, tem isso, tem aquilo. A sua identidade não é pelo que você tem ou pelo que você deixou de ter. A sua identidade é de filho. Diga para o Senhor, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Olha, repete comigo. A minha identidade é de filho. Fala só vocês. A minha identidade é de filho. Exatamente. A falta de pão, olha só. A falta de pão não tem nada a ver com a identidade que você é de filho. Então o diabo estava ali tentando de alguma forma mostrar, vem cá, se você é filho, por que está faltando pão? Por que está faltando pão? Então às vezes acontece uma situação na sua vida, surge até uma doença, surge alguma coisa, você perde um emprego, você tem uma perda de alguma coisa, e aí vem logo o pensamento seguinte, é porque você não é de Deus, é porque você está longe de Deus, é porque, não, o fato de você não ter uma vida completa, ou seja, tudo bem, não faltando nada, não quer dizer que você é de Deus, não é de Deus. Você tem tudo, não quer dizer que você é de Deus porque você tem tudo. Está te faltando tudo, não quer dizer que você é do diabo porque está faltando tudo. Claro que nós cremos num Deus que dá o melhor. E em nome de Jesus, faz assim com a mão, você vai ter o melhor dessa terra. Quem crê nisso? Mas eu preciso que você assuma a identidade, não é de ter ou de não ter. A identidade que eu quero que você assuma é a identidade de quê? De filho. Porque quando vier uma luta, quando vier um problema, quando vier uma dificuldade, você ter na sua cabeça o seguinte, espera aí, esse problema que eu estou passando não me faz menos de Deus. Essa luta que eu estou enfrentando não quer dizer que eu estou afastado de Deus. Porque Daniel estava na cova dos leões e não havia nenhum pecado. Mas Deus estava com ele. E digo mais para você, existem lutas que nós passamos, como é que aquele pastor falou, Nenê? Que só reforça, não, como é que é? Uma frase que ele usou, existem situações que nós enfrentamos que só... nós passamos por vales que é para reforçar a nossa estrutura. Diga aí, reforçar a nossa estrutura. Cada luta que você enfrenta, mais você enfrenta de pé, você está sendo só reforçado. Você está se tornando mais forte. Diga graças a Deus. Você passa a vencer a cada dia. Aí, entenda isso. Ele disse assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus não estava fiado
Jesus não estava ali, Jesus não precisava mostrar nenhum milagre para provar para o diabo que ele era de Deus. Você não tem que provar para ninguém que você é de Deus. Você não tem que provar. Você tem que parar com essa ideia de ficar querendo provar para todo mundo que você é de Deus. Você não tem que provar. Você não precisa provar. Você não precisa provar para ninguém. Você não deve nada para ninguém. E se você deve, depois você paga. Mas você não tem que provar. Eu não tenho que provar nada para você. E você não tem que provar nada para mim. O diabo queria que Jesus provasse. Não, bom, prova ver se você é de Deus. Quero ver se você é de Deus. Não. Ele falou assim, olha, tem até uma outra palavra que diz assim, ó, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora, e Ele enviaria uma legião de anjos, e já era. Então, Jesus tinha tudo ali, mas Ele estava cumprindo um propósito. Diga graças a Deus. Cada um de nós temos o quê? Um propósito. E vem a luta que vier, vem o problema que vier, não perca a sua identidade. E vou provar para você. Se você voltar um pouquinho, nós estamos lendo Mateus 4, não é isso? Se você voltar, aí do lado mesmo, em Mateus 3, 16, quando João Batista batiza Jesus, ele diz assim, batizado Jesus, Mateus 3, 16. É só voltar um pouquinho. Na mesma folha. Batizado Jesus. Acharam? Batizado Jesus. Saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus disse assim, diabo, a minha identidade não está em um caminhão de pão. A minha identidade não está eu pegar, se Jesus quisesse, ele pegava aquela montanha de pedras e transformava em quê? Em uma montanha de quê? De pães. Mas ele disse assim, não, Satanás, eu não preciso mostrar que eu sou de Deus só porque você quer ver pães. Eu sou de Deus sem pães. Diga graças a Deus. Uma pessoa disse assim, bispo, eu não me sinto completamente de Deus porque eu não casei ainda. Você é de Deus casando ou não? Diga graças a Deus. Você é de Deus tendo carro ou não? Você é de Deus tendo casa ou pagando aluguel? Quem está entendendo, gente? A sua identidade não está em coisas. A sua identidade não está na sua profissão. A sua identidade não está nesse mundo. A sua identidade é você ser filho de Deus. Então, Jesus disse assim, ó Satanás, você ouviu bem claro que o céu se rasgou, o céu se abriu, e uma voz desceu no meu batismo, dizendo, eis aí o meu filho amado. Como é que é? Todo mundo. Eis aí meu filho amado. Olha para mim. Eis aí os filhos de Deus amados. Palmas para o nosso Deus. Agora, o que eu preciso fazer para que eu mantenha, que eu preciso fazer para me envergonhar o diabo? Para que quando ele vier contra mim, ele perca a batalha. É eu vencendo esse mundo. É eu vencendo o pecado. É eu dizendo não para quê? Para o pecado. É quando eu digo não, chega. Chega.
Eu não sei qual o vício que está diante de você, qual é a tentação que, no caso de Jesus, o prato oferecido para ele é porque ele estava com muita fome. Então, o que o diabo vai fazer? Ele vai perceber qual é a sua maior necessidade. Por exemplo, você, digamos que a sua necessidade seja de mulher. Então, o diabo vai arrumar algum prato por aí. Alguma mulher vai dar sopa por aí. E se você não tiver com a identidade de filho, então o diabo vai chegar e vai o quê? E vai te apresentar o prato. E você, ou seja, se a pessoa não tiver com essa identidade, ela vai lá e ela faz a bobagem que tem que fazer. Amém, gente? Amém. O homem, casado ou não, vão aparecer mulheres. E se você não tiver a identidade de Deus, então o prato vai ser servido. Serão vários pratos. Serão vários pratos. Quantas pessoas que caíram no prato do quê? Da ganância, do dinheiro. Não faz muito tempo, acho que 1 ano atrás, veio um vereador aqui, estava para se candidatar, e ele disse, olha, se você me apoiar, eu trago 50 mil reais para ajudar a tua igreja. Eu não falei para ele assim, sai daqui, Satanás. Não. Até porque, mesmo ele me oferecendo uma propina, eu vejo ainda ele como uma alma que vai ser salva. E olha que aquele dia que ele veio, ele falou assim, olha, pastor, é só o senhor falar que eu trago. Eu vou dizer uma coisa, oferecer um prato violento, principalmente naquela época, naquele dia, que eu estava com boleto, não sei onde tinha tanto boleto, choveu boleto naquele mês, para pagar, mas o diabo ofereceu o quê? Um prato. O diabo queria me comprar por 50 mil reais, e com a educação falei, meu amigo, se um dia aparecer uma pessoa decente, eu posso até apoiar, mas eu não vou apoiar, olha, se você quiser votar em fulano, pode votar, mas não vou apoiar porque a pessoa está me trazendo 50 mil, vou apoiar porque a pessoa de fato é decente, mas não essa pessoa, eu não estou dizendo que a pessoa não é decente, mas pela forma que a pessoa me abordou, já não é decente. Mas o diabo ofereceu um prato, esse prato é oferecido para mim, é para você todos os dias. O diabo vai sempre arrumar prato, vai sugerir, vai vir prato de fofoca, prato do disse-me-disse, um monte de coisa. É você que sabe. Ou você rechaça isso, você expulsa isso, ou você vai se alimentando. Vai se alimentando do lixo, daqui a pouco vai estar um lixão na tua vida. Vai se alimentando. Então, seu corpo não é cinzeiro, seu corpo não é depósito de lixo. Você vai rechaçar tudo. Você vai dizer, não, diabo, chega. Pega o teu lixo, desgraçado. Pega todo o teu lixo e vai embora com o teu lixo. Porque eu sou filho. Diga aí, eu sou filho. Diga graças a Deus. Vocês entenderam sim ou não, pessoal? Eu vou só finalizar, voltando aqui em Mateus, para me ler o texto inteiro. No 4, né? No 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará a teu respeito para que te guardem. Você vê que o diabo leu o Salmo 91 para Jesus. Falou, está escrito lá no Salmo 91, que Deus vai enviar anjos para guardar. Nem todo mundo que está pregando, nem todo mundo que está publicando, nem todo mundo que está numa rede social, que bonitinho, Você vê lá, cada pregação, não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Está cheio de coach por aí. É coach, fala? Coach, né? Está cheio de coach. Está cheio de pessoas aí, pregando muito melhor que eu. E uma maravilha. Uma maravilha. Mas são tudo coisas que a pessoa foi numa faculdade, ela se formou para aquilo. Você vai ver na nossa igreja, às vezes eu falo errado,
mas o Espírito Santo está aqui. Mas, bispo, como é que o Espírito Santo vai usar o senhor, se o senhor, às vezes, erra até a frase? Ué, Moisés disse para Deus o seguinte: eu não posso ir até Faraó, porque eu sou gago. Deus, ele não usa a pessoa porque ela é doutora. Deus usa aquela pessoa que, de fato, o Espírito Santo habita nela. E nessa noite eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer habitar em você. Deixa ele habitar em você. Se há pratos que você recebeu do diabo, lança eles fora. Quebra esses pratos. Rechaça eles. Então o diabo... Bom, no 6. Cadê? Ao seu usando total. E ainda no 6, no final. E eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda, quer dizer, o diabo não desiste. Se tem uma coisa que ele é PC, tem pessoas que não perseveram, mas Satanás persevera. Olha só, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quer dizer, esse mundo tem o quê? Tem glória. Esse mundo tem glória. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás. Como é que é, gente? Retira, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Só o quê? Só a Ele. Diga aí, só a Ele. Fala de novo: só a Ele darás culto ou servirás. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos o serviram. Vai chegar uma hora que os anjos vão te servir. Vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora. Sabe qual é o melhor tempo para você? O tempo de Deus. Qual é o melhor tempo? O tempo de Deus. É o tempo de Deus. Como é que você está? Está firme? Que bom você aqui, tá? Persevera, viu? Faz assim com a mão. Segura a mão dele, hein? Solta não, tá bom? Persevera. Não fica nessa bobagem, eu quero que aconteça amanhã, não. Você não precisa ficar colocando Deus na parede, não. Na hora certinha, Ele vai te honrar. Não aconteceu hoje, vai acontecer na hora certinha. Tira essa ansiedade. Tira essa ansiedade. Tira essa ansiedade. Tira. Ah, bicho, mas eu preciso eu quero uma casa. Quem quer uma casa? Eu também quero. Eu também pago aluguel. Mas amanhã eu compro um terreno. E depois eu coloco um tijolo. Depois eu coloco um outro tijolo. Depois eu coloco uma parede. Depois eu arrumo uma janela. E daqui a pouco a casa vai estar pronta. Amém? Amém. No tempo? Ah, não, bispo, isso é derrota. A minha fé é que eu vou conquistar tudo. Eu já vi muita gente conquistar tudo e não está mais na presença de Deus. Escuta, repito. A nossa igreja é heróis da fé de Abraão. Mas o verdadeiro herói é aquele que não soltou a mão. Tem muito herói por aí que soltou a mão. Amém? Fiquem de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se puder diminuir a luz. Aliás, abre os olhos um pouquinho. Fiquem de pé. Pastores, pega lá. Obreiros, pega lá a ceia. Nós já cortamos o pão para facilitar. Vocês entenderam, pessoal? A sua identidade não é porque você tem muito, nem que você tem pouco. A sua identidade é porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus com pão ou sem pão. Você é filho de Deus de carro ou sem carro. Ah, eu vou saindo da reunião, eu vou ter que ir de carro, eu vou ter que ir de ônibus. Você vai sentar lá e você vai para casa de ônibus e você, tendo a identidade de Deus, ninguém pode te diminuir porque você está de ônibus.
Ah, bispo, o meu carro, eu vim de carro, mas só misericórdia. Eu quero dizer para o senhor que, olha, já acendeu a luz, não tem gasolina. Mesmo que esteja com a luz, como é que é a cor da luz quando acende? Amarela, né? Não é amarela? Ainda tem carro que ainda apita quando chega na reserva. Tem alguém aqui que tem carro? Levanta, quem tem carro? Levanta a mão quem tem. Não vou pedir seu carro não, gente. Quem tem carro? Cadê? Quem o seu carro às vezes, quando não apita? Dá um sinal? Pois é. Tem gente levantando a mão assim, ó. Quer ver que o bispo Antônio vai pedir meu carro? Ô pai, se liberta, gente. Amém, gente? Ah, mas o meu carro está com a luz amarela. Mas você tem a identidade de filho, mesmo com carro, com tanque? Vazio. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar. É isso, gente? Não. Mas eu preciso que você tire da sua cabeça que você não é mais de Deus porque você tem mais. E você não é menos de Deus porque você tem menos. Você é de Deus porque você tem a identidade. E se você não tem, você tem que assumir. Amém. Quero adorar a Ti, meu Pai, meu Deus. Prostrado aqui estou para Te entregar o meu louvor. Levantar minhas mãos. Levantar minhas mãos para Te exaltar. Com meus lábios glorificar ao Criador da minha vida. Espírito Santo, desce sobre mim. Espírito Santo, vem tocar em mim. Espírito Santo, te amo, meu Senhor. És o meu Deus, és o meu Pai, o meu amor. Levante as suas mãos. Espírito Santo, levante o seu rosto.